Dessa forma, não dei muita atenção àquilo, até que de repente, com um canto do olho, eu pude ver sombras se movendo em um dos cantos do quarto. As sombras estavam dançando ao som daquela música. Olá, meu nome é Lívia e eu moro em uma cidade grande no estado de Minas Gerais, desde que nasci. Hoje eu tenho 29 anos de idade. Há uns 20 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, os meus pais precisaram viajar numa sexta-feira e mandaram eu e meu irmão para a casa dos meus avós maternos para passar aquele final de semana. Meus avós moravam relativamente longe da gente, então demoramos um pouco para chegarmos lá. Eles tinham uma velha, mas bem cuidada casa colonial de 2 andares e 3 quartos. O quarto principal era o dos meus avós. Ele ficava no andar de baixo, o que facilitava para eles que não podiam ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. Os outros 2 quartos ficavam um de frente ao outro no andar de cima. Eram quartos grandes e bem arejados. Eu fiquei no quarto que era da minha mãe quando ela era criança. Era um quarto muito bonito, bem arrumado, cheio de lindas bonecas que ela colecionava quando era bem pequena. Eu fui dormir cedo, porque estava cansada de uma viagem de quase 3 horas até lá. Rapidamente eu adormeci. Assim que eu deitei, já fui logo pegando no sono de tão cansada que eu estava. Entretanto, algumas horas depois, eu despertei, sem sono nenhum. Parecia que eu já tinha me recuperado da viagem. O meu irmão estava roncando muito alto lá no outro quarto, o quarto que ficava em frente ao meu. Eu queria tentar dormir mais um pouco, mas com aquele barulho que ele fazia, isso seria praticamente impossível. Então me levantei e fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu fechei a porta do meu quarto. Aquilo para mim foi um desafio e também uma atitude muito assustadora, já que eu tenho um grande medo do escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Então eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco da luz da rua no meu quarto. A luz do poste de iluminação pública era fraca, mas iluminava razoavelmente bem o ambiente. Eu acabei conseguindo dormir depois de um tempo, mas novamente acordei com algo me incomodando. Era o som de uma música clássica tocando suavemente no andar de baixo. Achei aquilo estranho, porém imaginei que poderiam ser os meus avós, embora já fossem altas horas da madrugada. Dessa forma, não dei muita atenção àquilo, até que de repente, com um canto do olho, eu pude ver sombras se movendo em um dos cantos do quarto. As sombras estavam dançando ao som daquela música. Eu me virei devagar e olhei na direção das sombras. Eu vi 4 pares de bonecas e bonecos bem vestidos, mas deitadinhos no chão. Naquele momento, eu já estava morta de medo. Cobri a cabeça com um lençol e resolvi voltar a dormir. Não sei como, mas eu consegui dormir até rapidamente dessa vez. Quando eu acordei de manhã, vi que os bonecos tinham se movido mais ainda e estavam a poucos centímetros da minha cama, numa posição estranha, como se tivessem se arrastado até ali. Eu os coloquei no lugar e não contei nada para ninguém sobre o que aconteceu. Até porque naquele mesmo dia eu já voltaria para minha casa e eu não teria que dormir ali na próxima noite. Alguns meses depois, meus pais novamente mandaram meu irmão e eu para lá, para passar outro final de semana. Desta vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti muito mais segura lá e dormi até rápida e confortavelmente. Entretanto, no meio da noite, eu acordei novamente com aquele som de música clássica tocando suavemente no andar de baixo. Dessa vez, eu não quis nem saber o que era. Na verdade, eu sabia, né? Eu só fechei os meus olhos e resolvi dormir de novo.